Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que vocês estejam aqui com a gente mais uma vez, um ótimo final de semana. Fazia tempo que eu não dizia, mas se você curte o nosso canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações. Compartilhe com os amigos. Vamos lá? Vamos falar dos números? E para os números, como é uma ciência exata, os óculos, para que a gente não cometa enganos. O São Paulo precisa ligar o sinal de alerta neste Campeonato Paulista e também no Campeonato Brasileiro, aliás, na temporada inteira. Tem que ler melhor os números. Talvez um engenheiro, um catedrático, um matemático. O fato é que o São Paulo precisa ler melhor esses números que estão sinalizando alguma coisa. O São Paulo até agora no Campeonato Paulista tem 7 jogos com 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, marcou 9 gols e sofreu 6. É um certo equilíbrio entre ataque e defesa. Não está muito deslanchando muito não, como a torcida gostaria. Aí você me pergunta desses 9 gols, quem é o artilheiro do time? É o Juliano Galopo. Aí você me pergunta, ele é titular absoluto desse time? Não, não é. O Juliano Galopo dos 7 jogos jogou 5, fez 4 gols. Em 5 jogos, 4 gols. Ele não pode ser reserva, na minha opinião. Não pode. Tem que arrumar um lugar para ele. Não sei se você concorda. Em campo, o Juliano Galopo ficou 180 minutos, 181 para ser exato, dos 630 que o São Paulo jogou. O São Paulo jogou 630 minutos, o Juliano Galopo em 181 minutos fez 4 gols. O tempo jogado dele é 28% do tempo que o São Paulo jogou no Campeonato Paulista. 28%. E é o artilheiro do time. O Juliano Galopo jogou contra o Ituano no empate 0-0, 9 minutos. Jogou 14 contra a Ferroviária, fez um dos gols na vitória por 2-1. Ele jogou os 90, o único jogo completo contra a Portuguesa. 4-1 para o São Paulo, 2 do Juliano Galopo. Jogou 17 minutos contra o Santo André, naquela vitória apertada, gol do Alan Franco, e jogou 51 contra o Bragantino e fez um golaço. 28% do tempo total jogado pelo São Paulo é o tempo que o Rogério Ceni colocou o Juliano Galopo em campo. É muito pouco. Você não acha? Mas tem mais números. Tem mais números. Mais números para ler e interpretar. Até agora, esse é um dado muito preocupante, o São Paulo contra adversários da Série A do Campeonato Brasileiro no Campeonato Paulista disputou 9 pontos e conquistou apenas 1. Vamos relembrar? O empate contra o Palmeiras por 0-0. Aí perdeu, com tabu e tudo, dentro de casa, perdeu para o Corinthians por 2-1, nenhum ponto, e perdeu para o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista por 2-1, nenhum ponto também. Disputou 9 e conquistou 1, menos ou aproximadamente 10%. 10, talvez um pouquinho mais, 11% de aproveitamento contra adversários da Série A. E qual é o problema? E por que o alerta? Simples, simples. Mais um adversário da Série A está no caminho do São Paulo. Neste domingo, às 7 da noite, no estádio do Morumbi contra o Santos. Ah, mas o Santos não está legal. Ah, mas o Santos não sei o quê. Gente, é clássico, não tem favorito, o Santos está se reforçando, sofreu pressão nas últimas semanas, teve invasão no centro de treinamento, essa coisa toda, mas o Santos está com o Alisson de volta, que está com o Lucas Lima acertando. Cara, não pode marcar. E o São Paulo tem que ficar atento aos números. O aproveitamento é muito baixo, 11% contra adversários da Série A. Isso significa dizer o seguinte, nada ou muita coisa. Por quê? Porque no Campeonato Brasileiro o sarrafo é mais em cima. Se os adversários da Série A do Brasileiro, que estão no Paulista, estão passeando contra o São Paulo, você acha que a situação é tranquila? Ou você acha que o São Paulo precisa se preocupar? Há uma boa notícia, que pode ser ruim. O Caleri está se recuperando e talvez jogue o clássico Sansão. Esse é o lado bom, o Caleri. A torcida gosta, toca no Caleri que é gol, se bem que não está acontecendo muito isso nessa temporada, mas o Caleri é sempre bom ter um reforço e o argentino, que é titular absoluto no time do São Paulo, não é de hoje, ele está praticamente recuperado e deve entrar em campo. Esse é o lado legal, bacana, mas, porém, contudo, todavia, com a volta do Caleri, diminui bastante
a chance do Juliano Galopo ser titular desse time. Tomara que ao menos seja relacionado, tomara que seja acionado se houver necessidade. É muito estranho o Rogério Ceni dar 28% do tempo total jogado pelo São Paulo, apenas 28% para o Galopo jogar no Campeonato Paulista. E ele é o artilheiro com 4 gols. Só jogou 90 minutos contra a Portuguesa, marcou 2. Cara, precisa muito mais do que isso. É estranho, é estranho. O São Paulo provável para esse duelo contra o Santos, lembrando que o Erisson está machucado, né? Teve aquele problema muscular, continuam os inúmeros desfalques. Na lateral direita, o Orejuela acaba sendo, por enquanto, a única opção. O Natan voltou lá do Coritiba, o Lisieiro indo para o Coritiba, mas um provável São Paulo para esse clássico Sansão, um clássico de muita rivalidade, de muito equilíbrio pela situação caótica das duas equipes. Ainda bem, para o lado do Tricolor, que o Tricolor está liderando o seu grupo no Campeonato Paulista, mas não se iluda, o risco de classificação, de não classificação ainda existe. É um grupo muito equilibrado. O São Paulo não é líder sozinho, tem o Guarani que está na lanterna, que ganhou da Portuguesa na última rodada, está vivo, e ainda faltam alguns jogos para a conclusão dessa primeira fase. Risco de rebaixamento no Campeonato Paulista, creio, o São Paulo não corre, mas risco de não passar para a fase do mata-mata, esse risco não é pequeno não. Provável São Paulo para esse duelo contra o Santos. Rafael, que assumiu mesmo a titularidade do time do São Paulo. Orejuela, muita gente dizendo por falta de opção. Alan Franco, um dos zagueiros, desses que vieram, dos 9 que vieram. Aliás, um grande reforço para o time do São Paulo. Alan Franco e Beraldo, a dupla de zaga. E o Wellington na lateral esquerda, com o Caio Paulista ficando como opção. O meio-campo, não dá para discutir muito a titularidade do Mendes. O Mendes titular absoluto na cabeça de área. Nestor e Luciano. Esse é o meio-campo do time do São Paulo. E lá na frente, David, Wellington Rato e também o Caleri. Nessa provável escalação, a gente não vê aí o nome do Juliano Galopo, o que significa dizer que, no máximo, ele deve ficar no banco de reservas. Lembrando que o prazo de inscrição para a fase aguda do Campeonato Paulista já se encerrou nesta sexta-feira. O São Paulo, dado o grande número de zagueiros machucados, estava tentando a contratação de mais algum que não fosse estrangeiro, é bom que se diga, porque já tem uma Kombi pelo menos cheia, uma perua Kombi de estrangeiros já são 8, e ainda tem aquela discussão lá na Confederação Brasileira de Futebol, se vai aumentar de 5 para 7 a autorização de estrangeiros para ser relacionados para cada partida. Por enquanto são 5, o São Paulo tem 8, claro que tem o zagueiro Ferrarese machucado, esse não deve voltar tão cedo, tem o Arboleda ainda, não vai, mas tem Gabriel Neves, você tem o próprio Juliano Galopo, você tem o Alan Franco, que é titular, você tem o Caleri, você tem várias opções aí que são restritas por conta desse regulamento e o número de estrangeiros. Então o São Paulo não deve e não foi atrás de zagueiros estrangeiros. Vai continuar perseguindo porque o Ferrarese ainda vai levar muito tempo de fora, mas pelo que a gente tem levantado, terá que ser um zagueiro de nacionalidade brasileira, para não emperrar ainda mais na hora do Rogério Ceni relacionar para o jogo. Um provável São Paulo repetindo e confirmando para você aí, Rafael, Orejuela, Alan Franco, Beraldo e Wellington, Mendes, Nestor e Luciano, David, Wellington Rato e Caleri. Um outro fato chama bastante atenção nesse time aqui. Das categorias de base são 3 jogadores apenas, Beraldo, Wellington e o Nestor. É muito pouco para um time que tem uma estrutura gigantesca nas categorias de base. De repente o Natan voltando aí, teve uma rodagem fora do estado, jogando lá em Curitiba. Não jogou lá tantas partidas assim, mas de qualquer modo ganhou cancha, como se diz, e pode aparecer aí também no time do São Paulo. Esse é o São Paulo provável, e eu gostaria que você falasse sobre esses números. Aproveitamento contra times de Série A até agora no Campeonato Paulista, Palmeiras, Corinthians e também o Red Bull Bragantino. O São Paulo
Contra esses adversários teve 2 derrotas e 1 empate, muito pouco, muito pouco. E agora é o Santos que está no caminho. E uma outra questão, do tempo total jogado pelo São Paulo no Campeonato Paulista até agora, 28% apenas o Rogério Ceni, 28% desse tempo o Rogério Ceni usou o Juliano Galopo, que simplesmente é o artilheiro do time. Se futebol é momento, é ou não é o momento do argentino? Não do Caleri. Claro que o Caleri pode compor aí, de repente pode jogar com 2 atacantes, por que não pode? Vai estar jogando em casa, com o apoio da torcida, precisando da vitória num clássico para tirar aquela pressão. Mas isso é nas mãos do Rogério Ceni, ou na calculadora do Rogério Ceni. Atenção aos números, eles ligam alerta para o Campeonato Paulista, mas também para o restante da temporada. O Campeonato Brasileiro vai ser duro, não tem mais bobo, não tem mais time que chega para só fazer uma visitinha e depois ir embora. Subiram times que vieram para ficar. Abra o olho. Bom final de semana para você, vamos acompanhar esse clássico de perto. Beijo no seu coração, até a próxima, valeu! Números, não só na nossa estrutura, no nosso orçamento familiar, mas também aí pensando nesses números do São Paulo. Valeu, beijo, tchau!